bem-vindos a mais uma aula de História e hoje nós damos início aos nossos estudos do capítulo 4. Bom, minha gente, até aqui nós estamos estudando sobre o período do Neolítico e na nossa última aula nós vimos o quanto o desenvolvimento da agricultura e a criação dos animais permitiu que esses seres humanos mudassem completamente a sua vida. A partir de agora a gente continua no Neolítico, mas ainda investigando quais foram os resultados trazidos dessa agricultura que agora começou a ser desenvolvida. O que a idade dos metais também contribuiu para essas transformações ao longo da história desses povos mais antigos. O que vai acontecer a partir do momento que os seres humanos deixam de coletar e caçar para lugares cada vez mais distantes e passam a se fixar em um só lugar. Esse é o tema de nossa aula de hoje, porque nós vamos falar de uma outra coisa que transformou esse período. Veja que a palavra transformar aqui está sendo muito utilizada por mim, mas é para que você perceba que os eventos vão mesmo ganhando traços de transformação e acaba causando uma nova revolução dentro de um período histórico. Hoje nós vamos falar sobre a invenção do comércio. Já imaginou como é que teria sido isso lá no passado? Hoje em dia você pode pensar aí uma coisa que você necessita, descer em um supermercado para comprar um alimento, comprar alguma coisa e está tudo resolvido, desde que você tenha dinheiro para poder fazer isso. Mas como terá sido a invenção do comércio lá nesse passado pré-histórico? Será que a forma de comprar os alimentos era a mesma forma que nós temos hoje? Será que esses seres humanos tinham as mesmas formas de medir e de controlar os pesos e as medidas e também de se comunicar para criar esse comércio? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Bom, minha gente, eu espero que você já tenha entendido que lá nesse passado pré-histórico, lá no Neolítico, aconteceu essa revolução agrícola. Os seres humanos desenvolveram diversas técnicas que melhoraram a sua produção. Então as técnicas e as ferramentas cada vez melhores vão permitir que eles também tenham alimentos cada vez melhores e em maiores quantidades. Além disso, eles vão começar a criar sistemas de irrigação, ou seja, em áreas que não estivessem tão próximas dos rios, eles conseguiam criar canais de irrigação para levar essa água até a outros lugares mais distantes. Consequentemente, eles vão conseguir preparar melhor o terreno, dando mais fertilidade a esse solo e assim eles podem criar novos alimentos. Então, observe que produzindo mais e melhor, esses seres humanos terão muitos alimentos para serem consumidos em um maior espaço de tempo, o que consequentemente vai gerar o excedente. O que é isso, tio Rodrigo? Excedente é aquilo que excedeu, é uma quantidade maior do que eu preciso. Então vamos dar um exemplo. Eu só preciso de 5 sacos de feijão para passar um mês. Um exemplo, tá? E nesse caso aí eles conseguiram produzir 20 sacos de feijão para passar um mês. Ou seja, os 15 que estão aí, excedente, o que eles vão fazer com isso? Eles vão guardar ali e se perder. O que vai acontecer com esse excedente? Foi aí que esses seres humanos tiveram uma brilhante ideia, que foi a de começar a vender ou trocar esses alimentos excedentes por outros alimentos com outras comunidades. No passado, minha gente, não existia essa ideia de comércio no sentido de comprar o produto, no sentido de ter um dinheiro, uma grana, e você dá ali e você recebe o produto em volta. Não. Nesse período aí do Neolítico, da Idade dos Metais, já no finalzinho ali, os seres humanos perceberam que tinham muita coisa sobrando nas suas dependências. Dispensas. Que não pode falar mais. Enfim, eles perceberam que sobravam muitos alimentos. E aí, às vezes, a comunidade vizinha, o grupo vizinho, a aldeia vizinha, tinha um produto alimentar que aqui na minha não tinha. Então funcionava mais ou menos assim. Eu poderia trocar com aquela comunidade, com aquele outro grupo, alimentos que não tinham comigo. Eu tenho milho aqui, eu tenho 2 sacos de milho. Você aceitaria trocar comigo? Então funcionava mais ou menos assim. Se uma pessoa tivesse milho sobrando e aquela outra comunidade tivesse feijão sobrando, eles poderiam trocar esses alimentos, claro, entre as suas comunidades, sem nenhum problema, desde que eles identificassem que houvesse essa troca de maneira justa, né? Para que eles pudessem, é claro, ter os alimentos também. Aí, minha gente, eles vão começar a trocar de tudo. Um troca peixe por frango, por galinha. O outro troca ervilha com um grão de bico, com outro que não tem. E essas trocas começam a movimentar essas comunidades, essas pequenas aldeias. Isso porque nem todo mundo conseguiu plantar os mesmos alimentos no mesmo período, da mesma forma. Eu contei isso para vocês em outra aula. Como cada comunidade se desenvolveu de forma diferente,
era muito provável que os alimentos também fossem diferentes nessas plantações. Por isso que essas trocas vão começar a ficar mais intensas, porque serão alimentos que em outras comunidades não existiam. Então, trocando esses alimentos, que nós vamos chamar mais tarde de escambo, é que esses primeiros seres humanos começaram a realizar essas práticas, vamos dizer assim, comerciais entre as aldeias, entre os grupos. Bom, mas aí essas trocas em algum momento vai começar a apresentar problemas. Por quê? Por conta da justiça, como eu disse. Às vezes você queria trocar 2 sacos de milho e a pessoa queria trocar por 1 saco de feijão. Não era tão justo. Outra queria trocar peixes, uma rede de peixes completa, por alguma coisa que o outro não ia ter tanto valor assim. Então eles começaram a perceber que isso estava dificultando também as trocas. Outra coisa também que estava dificultando um pouco as trocas eram as línguas que eles falavam, o sistema de comunicação. Eu disse para vocês, eles ainda não haviam inventado uma forma de poder se comunicar para que todos se entendessem. É aí que vão surgir 2 coisas muito importantes que vão facilitar essas trocas entre esses grupos, que são a escrita e a matemática, mas o nosso destaque aqui principal vai ser sobre a escrita. Então vamos lá, minha gente. A primeira ideia aí que você tem que perceber é que os seres humanos inventaram a escrita, mas não era uma escrita que todos logo de cara vão aderir, não. Cada comunidade desenvolveu o seu sistema de escrita. Cada povo, cada grupo antigo desenvolveu o seu próprio sistema de escrita. E é muito importante entender que eles desenvolveram isso para melhorar a comunicação dentro do seu próprio grupo, com seus próprios códigos. Isso facilitaria muito. E elas serão muito utilizadas para elaborar mensagens, documentos, leis, para organizar ali essas comunidades que estavam em pleno desenvolvimento. Então, com a escrita, por exemplo, de leis, os grupos estariam melhores organizados. Isso vai facilitar também o controle do comércio, porque agora eles vão registrar aquilo que tem saído, que tipo de troca foi realizada, que tipo de alimento existe naquela comunidade. Tendo isso registrado de maneira escrita, fica mais fácil controlar o comércio e promover trocas cada vez mais positivas entre esses grupos. As primeiras formas de escrita surgiram há 6.000 anos com símbolos que expressavam quantidades e usavam-se placas de barro ou madeira, ossos ou pergaminhos para se ter essa dimensão da escrita. Então, como eu disse, é aí que eles vão aproveitar para criar aí essa noção de comunicação, de registro, de controle, mas ao mesmo tempo também desenvolvendo a matemática, que vai ser muito importante nessas trocas comerciais. Então, ao mesmo tempo que desenvolveu-se a escrita, eles também desenvolveram a matemática para tornar essas trocas mais justas e ninguém sair perdendo. Essa escrita também, como eu disse, vai contribuir para o surgimento de leis, para as decisões do governo, além, é claro, dos registros religiosos. Aliás, essa ideia de governo e registro religioso vai ser muito importante nessas primeiras comunidades, porque isso vai fundamentar as primeiras civilizações antigas e o poder concentrado nas mãos de um único rei. Bom, e agora que já temos o comércio sendo realizado entre esses grupos, entre essas comunidades, e que agora a gente já tem um sistema de escrita que está se desenvolvendo e também a matemática, o que vai acontecer a partir daí? O homem não para. Essas aldeias vão começar a ficar cada vez maiores. A população nesse grupo vai aumentar. Claro, é só você lembrar, agora eles estão comendo melhor, têm mais alimentos e estão em um lugar fixo, não estão enfrentando os perigos que enfrentavam anteriormente. Consequentemente, isso vai dar uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor e de bem-estar para esse povo. Consequentemente, eles vão começar a aumentar a sua população. Mas é muito importante você saber que cada aldeia se desenvolveu de maneira diferente. Não é que todas elas começaram a crescer da mesma quantidade, da mesma forma e como todos os outros grupos, não. Eles também se criaram de maneiras bem diferentes entre si. As etapas de desenvolvimento são diferentes nesse caso. É aí também, minha gente, que vai surgir a divisão de tarefas entre homens e mulheres. Então os homens vão começar a fazer a caça e tudo que envolvia isso, derrubar a floresta, preparar o terreno, e as mulheres destinaram ao cuidado doméstico, vamos dizer assim, dos afazeres ali domésticos. Então ia cuidar da plantação, cuidar das crianças, das vestimentas, da criação de cerâmicas e tudo mais. Então essa divisão de tarefa começa também a acontecer nesse período aí em algumas comunidades. Além disso, começam a surgir também pessoas, cargos, vamos dizer assim, que são os fiscais e os guardas. Os fiscais que vão controlar ali como é que está sendo feita a agricultura, a plantação e a criação de animais, e os guardas que vão começar a controlar as fronteiras dessa comunidade por conta de possíveis
possíveis ataques que podem e irão acontecer. Isso porque, como as comunidades se desenvolveram de maneiras diferentes, umas tinham mais recursos e outras nem tanto, esses conflitos vão começar a acontecer e, é claro, você vai precisar defender o seu território. É aí que surgem os guardas para fazer esse controle e a defesa do seu território. Porém, algumas pessoas terão mais privilégios do que outras e isso vai simbolizar o poder nas mãos de uma única pessoa. É claro que quando esses ataques começarem a ficar cada vez mais frequentes entre esses grupos, vai ser muito importante ter um líder, uma pessoa que governe, uma pessoa que tome conta de todo mundo. E essas aldeias vão se juntar, elas vão começar a se juntar e ficando cada vez maiores, e essa necessidade de ter uma pessoa que represente um governante, um imperador, um rei, vai ser muito importante. E é claro que isso vai fazer com que esses privilégios sejam divididos entre as camadas. É aí que vai começar a surgir as camadas da população. As pessoas mais ricas, as pessoas mais importantes, as pessoas mais pobres, e os camponeses, os escravos e por aí vai. Mas essa é uma divisão que a gente vai conhecer mais pra frente. Bom, e como eu disse pra vocês, essas aldeias estavam em áreas próximas aos rios, e aquelas que não estivessem tão próximas aos rios, puderam criar canais de irrigação para levar até lugares mais distantes. Esse movimento, essas trocas de comércio, tudo isso vai contribuir para que as aldeias comecem a crescer a tal ponto de se tornarem cidades. E aí nós teremos as primeiras cidades. E vão se desenvolver em áreas próximas aos rios, por uma razão óbvia. Era muito importante estar próximo dos rios para que se tivesse melhores alimentos. É aí também, minha gente, que o artesanato e o comércio vão ficar cada vez mais intensos. E eles vão contribuir para que novas cidades apareçam. E as primeiras comunidades que o livro vai nos trazer destaque aqui são as comunidades mais famosas da história da antiguidade clássica, da antiguidade lá mais passada, o mais distante possível. Que são o Egito, que vai se desenvolver em áreas próximas do rio Nilo. Temos também a Mesopotâmia, que vai se desenvolver em áreas próximas de dois rios, o rio Tigre e o rio Eufrates. Mas é claro que teremos outras sociedades também que se desenvolverão em volta de rios. Então veja que essas primeiras civilizações, que serão as primeiras civilizações da história organizadas, sistematizadas, e que terão defesas, terão armamentos militares e exércitos. Essas primeiras comunidades surgiram nessa época, aí nesse finalzinho do Neolítico, finalzinho do período da Idade dos Metais, e que vai trazer diferentes acontecimentos para a história da humanidade, porque a história não para. Mas isso é tema para próximas aulas. É isso, gente. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, já sabe o que você tem que fazer, né? Deixa o like aqui nesse vídeo e até a nossa próxima aula. Beijo grande, gente. Tchau!